Bom, gente, eu acho que, como vocês puderam ver no título desse vídeo, hoje é com muita dor no meu coração que eu venho falar isso pra vocês. Eu tava pensando esses dias, sabe? E falei, cara, eu sou tão jovem, a vida é uma só. Eu cansei desse negócio, sabe? De igreja, igreja, igreja. Meu, pleno sábado à noite, cara, tem culto de jovens. Para e pensa. Eu tenho que rejeitar churrasco, eu tenho que rejeitar saída com as amigas, eu tenho que rejeitar 1 milhão de coisas. Pra ir pra onde? Pra igreja. Eu sei que você deve estar pensando aí, falando, não, ela não deve estar falando sério, só pode ser mentira isso, acho que é mais um vídeo que ela vai gravar. Mas aí que eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, eu vou lá toda semana, gravo um vídeo, fico lá falando sobre Deus, namoro cristão, orientando os jovens, falando o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, à luz da Bíblia. Pra quê? O negócio é curtir a vida, sabe? O negócio é chutar o pau da barraca mesmo e bora curtir. Eu simplesmente cansei. E por onde eu passo, ai, ela é crente. Ai, não chama ela porque ela tem que ir pra igreja. Beata, já vai a beata. Só pensa na igreja, 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 só fala de Deus, de Deus, de Deus. Então, gente, olha, eu tô aqui hoje, de verdade, falando pra vocês que eu cansei de ser de Deus. Gente, calma, respira fundo. Não, eu não cansei de ser de Deus, tá? Eu não vou parar com o canal também. Não vou parar de falar de namoro cristão. Não vou parar de orientar vocês à luz da Bíblia. Mas eu quis falar sobre isso hoje porque esse pensamento já passou pela minha cabeça. Eu tenho certeza que em 90 e tantos % dos jovens também já deve ter passado. E às vezes muitos jovens ainda hoje pensam assim, né? Falam assim, ah, eu não vou pra igreja porque eu sou muito jovem, a vida é uma só, e bora curtir. E um dia eu dei ouvido pra esse pensamento. Bom, eu sou da igreja há 21 anos. E chegou um dia, um determinado tempo, assim, eu falei, quero curtir a vida, quero viver tudo que eu tenho pra viver, quero ter essa experiência. Essa foi a palavra, quero ter essa experiência de ir pro mundo, saber como é. E eu fui, gente, fui pro mundo, fui festar, fui fazer tudo que você imagina que seja errado. Eu acho que eu só não usei droga e não fumei porque eu sabia das consequências. E eu fiquei por um determinado tempo desse jeito. E todas as vezes que eu chegava em casa, eu era sozinha, sentia aquele vazio. Eu chorava muito e eu me sentia assim, que se eu não fizesse tudo aquilo, eu não teria aquelas amizades momentâneas. Eu precisava daquilo. E eu acabei me esquecendo completamente de Deus. Imagine o fundo do poço. Pois é, eu consegui cavar um buraco e chegar mais fundo que o fundo do poço. E eu cheguei ao ponto de não conseguir nem mesmo falar com Deus porque eu me sentia tão envergonhada que eu achava que Deus não ia me ouvir. E um dia a minha amiga Rosa, maravilhosa, ela me convidou para ir para a igreja. Aí eu falei assim, ai, vou fazer o que na igreja? Do jeito que eu tô, cara, o que eu vou fazer na igreja? Mas eu fui, porque eu já tava buscando algo que pudesse preencher aquele vazio que tava dentro de mim. Cheguei na igreja, fui super bem recebida, mas eu não tive força pra continuar. Porque eu chegava depois do outro dia, e aí eu tinha todos aqueles amigos, e vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu não tinha força alguma. E aí eu falo pra você, jovem, que tá aí pensando, querendo ir pro mundo, ou que já tá no mundo e não tem forças pra voltar, eu falo pra você que Deus te ouve. Deus, ele te ouve sim. Quando você tá lá no seu quarto, sozinho, chorando, ele te ouve, ele tá lá só esperando. Ele fala assim, ó, fala comigo, fala que eu te escuto. E aí, um dia, numa pregação na igreja, quando eu fui, por isso que eu falo que é muito interessante que o jovem fique dentro da igreja na hora da palavra. E aí aquela palavra parece que foi pra mim, assim, todinha. Parece que o cara lá, o pastor, me conhecia e eu me senti do Big Brother. Eu falei, eu acho que ele tem uma câmera escondida dentro do meu quarto, só pode.
E aí ele contou toda a minha vida ali, né? Eu até me emociono porque eu lembro desse dia, assim, que foi um dia que Deus realmente falou comigo. Assim, foi a experiência mais linda da minha vida. Aí quando aquele pregador acabou de falar, eu já não conseguia ouvir mais nada. Eu só chorava muito, 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 muito. Eu senti o quanto eu tava vazia, o quanto eu precisava de Deus, que aquele buraco que existia dentro de mim tinha a forma certinha de Deus, era só Ele que poderia preencher. E aí durante esse tempo, daí eu voltei, eu escolhi. Você ter Deus na sua vida não é uma questão de você falar assim, que saco, preciso ser crente. Não, isso é uma questão de escolha, a gente escolhe amar a Deus. A gente escolhe obedecer, a gente escolhe ser santo. Então, eu escolhi mudar, sabe? Eu escolhi parar com tudo aquilo, porque a vida não era minha, sabe? O dono da minha vida é Deus. Então, quando aquele cara falou aquilo, eu falei assim, o que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? E aí, então, eu escolhi voltar para a igreja, me reconciliei, comecei a frequentar a igreja e eu pude ter a oportunidade, que eu falo que foi a oportunidade mais linda da minha vida, em viver a experiência mais gostosa da minha vida, gente. Eu tive a chance de poder viver uma experiência com Deus, algo assim muito sobrenatural, que só quem vive que sabe, que entende. E quando eu tive a oportunidade de viver isso, eu falei, cara, que bagulho doido, velho! Nossa, isso é muito louco! E eu acho que, assim, eu nunca me droguei, mas eu acho que eu já vi gente chapada, mas eu acho que é muito além, tipo, é uma viagem muito louca. E eu falei assim, cara, que viagem! Eu quero isso pra minha vida, eu quero isso pro resto da minha vida. E aí, o que eu entendi disso tudo? Que a gente escolhe viver a experiência do mundo porque a gente nunca viveu uma experiência com Deus. A gente não quer saber de mais nada. A gente não quer olhar pra lado nenhum. A gente só quer Deus, Deus, Deus. Pode chamar de fanático, pode chamar de religioso, pode chamar de beata, pode chamar do que você quiser. Eu não vou ligar, porque eu sei o que eu vivi. E eu sei o que eu vi. E aí eu falei, nada nesse mundo vai poder me separar do amor de Deus. E eu pude entender aquele capítulo lindo de Romanos 8. Nada pode me separar do amor dele, nada. E foi assim, foi o amor mais lindo que eu podia sentir. Viver essa experiência com Deus, hoje, pra mim, me fortaleceu muito, porque todas as vezes que eu passo por uma dificuldade, eu me lembro daquilo, eu me lembro de onde eu tava, eu me lembro do que eu vivi no mundo, sabe? De quando eu me afastei de Deus, do quanto ruim aquilo foi, de todo o sofrimento que eu passei. Eu me lembro de todo aquele sofrimento e eu falo, eu não quero, sabe? O amor de Deus é tão gostoso. E todas as dificuldades que eu passar, eu tenho o amor de Deus. E se eu não tiver, eu vou passar a dificuldade sem o amor dele. Então você jovem que tá pensando em se afastar dos caminhos do Senhor, sabe? Querendo ir pro mundo, viver uma experiência lá, escolhe hoje viver uma experiência com Deus primeiro. É muito louco, sabe? É o sobrenatural mais louco da sua vida. Quando você provar disso, você nunca mais vai querer olhar pro mundo. E quando eu resolvi, assim, quando eu escolhi isso pra minha vida, Deus preparou o Marcelo pra mim. Eu tava, assim, numa fase, sei lá, não tem nem como te explicar. Veio esse homem maravilhoso na minha vida, que foi Deus que preparou ele pra mim. Um dia eu conto toda a história pra vocês aqui no canal. Eu vou contar junto com ele aqui. E aí Deus preparou ele pra mim. Então foi no momento em que eu escolhi Deus, todas as bênçãos vieram. Então escolhe Deus. Escolhe viver a experiência com Ele. Escolhe viver essa história muito louca, sabe? E não queira viver a experiência do mundo primeiro. Naquele momento, pra mim, que eu tava indo pro mundo, abandonando Deus, hoje eu me lembro disso com uma dor muito grande no meu coração. Eu me senti assim como um filho pródigo de verdade, sabe? Eu escolhi virar as costas pro meu pai. E eu fui pro mundo, sabe? Fui
viver aquelas experiências horríveis no mundo que me fizeram